Olá, como vai? Tudo bem? Antônio Fernando, da Você Mais Tranquilo, corretora de seguros. E hoje, como eu prometi no vídeo anterior, que nós iríamos falar a respeito de franquia de seguro de automóvel. E hoje eu vou falar a respeito de franquia de seguro de automóvel, explicando, e respondendo, na verdade, as perguntas que as pessoas têm feito, no dia a dia. Essas perguntas normalmente elas são feitas quando a pessoa vai contratar o seguro e também é feita quando acontece algum acidente e que o cliente precisa usar o seguro, tá certo? E quando a gente fala a respeito de franquia, olha, tem uma franquia e a pessoa às vezes pergunta, o que é franquia? E isso na contratação e às vezes na ocasião que vai usar o seguro, no sinistro. Então eu digo, a franquia é tanto. Poxa, o que é franquia? Então, vou explicar aqui a respeito do que é franquia, certo? Porque aí você vai precisar saber na contratação e vai precisar saber se acontecer algum acidente. Então, franquia é a participação obrigatória do segurado na ocasião em que acontece um acidente, tá certo? E como é que você paga essa franquia? Você paga essa franquia diretamente na oficina, você não paga o corretor. Muitas vezes as pessoas perguntam, Fernando, eu pago a você? Como é que é? Eu digo, não, você paga na oficina. E quando é que você paga? Você paga na ocasião que você vai receber o veículo lá na oficina. O carro está pronto, então você vai buscar o carro e paga a franquia lá. E como é que você paga? Você pode pagar, dependendo da oficina, a oficina pode facilitar isso em 2 vezes, em 3 vezes, no cheque, normalmente é no cartão também, tá certo? E assim por diante, tá bom? E então você já sabe onde você paga, que é na oficina, e a quem você paga, na ocasião, quando você paga, na ocasião que você vai pegar o carro, certo? Agora, por que existe franquia? A franquia existe para responsabilizar também o segurado pelo acidente, tá certo? Você fica responsável também pelo risco, tá ok? E no passado bem longínquo não existia franquia, mas os processos ficaram tão caros, tão onerosos, que precisou se estabelecer essa franquia para poder o cliente não ficar reclamando por pequenos arranhões e tudo mais. De repente, às vezes, essas pequenas coisas ficava o processo tão caro, mais caro que o próprio conserto que a pessoa estava reclamando, tá certo? Agora, uma coisa importante, quando você for fazer o seu seguro, tá, é importante você saber o que como você vai escolher seu tipo de franquia, tá certo? Então, o tipo de franquia que você vai escolher vai ajudar você bastante na ocasião de um acidente, tá certo? Porque muitas vezes uma franquia é tão caro quanto o próprio seguro. Então, a franquia você pode escolher de 2 tipos, tá? Você pode escolher a franquia obrigatória. Aliás, na verdade, a obrigatória você não escolhe, Existe a franquia obrigatória, mas também existe uma franquia facultativa, tá certo? E a obrigatória já é um valor determinado. O valor esse, vamos dar um exemplo que seja R$2.000. Aí você pode escolher a franquia facultativa. A obrigatória você já sabe que é aquela obrigatória. A facultativa é que você faculta, você escolhe. E você pode escolher aumentar ou diminuir. A facultativa pode ser com redução dela, tá certo? Tipo, por exemplo, você tem a franquia de R$2.000, você pode reduzir para 50%, fica R$1.000. Ou você pode reduzir para 25%, tá, da franquia normal. Então ficaria 500. Se a franquia obrigatória é 2, reduzida, a facultativa reduzida seria 1.000, ou se não, você pode reduzir a franquia em 25% da franquia normal, que ficaria R$500. E você também pode aumentar, tá certo? Então, você pode, no caso, ter a franquia facultativa majorada. Ou seja, se a sua franquia é 2, você pode majorar em 100%, que ficaria 4, ou majorar em 200%, que ficaria R$6.000, tá certo? Na verdade, quanto menor a franquia, maior o valor do seguro. É inversamente proporcional.
quanto mais você paga na franquia, menor é o valor do seguro. E quanto você menos paga na franquia, maior é o valor do seguro. Então, na ocasião da contratação, você tem essa opção também, e não apenas ficar na franquia obrigatória, tá certo? Então, essa é a mensagem que eu tenho aqui para vocês a respeito de franquia de seguro automóvel. Um abraço, boa sorte e escolha bem a sua franquia.